Uma questão muito constante, né, logo depois que os pais descobrem que o filho tem diagnóstico de autismo, é aquela pergunta que não sai da cabeça: será? Por que será, né? Por que será que ele nasceu autista? Ou então, será que eu sou autista? Será que o pai da minha criança é autista? Será que alguém da minha família pode ter autismo, né? E não ter descoberto até hoje? Então, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto. Com tanto de informação que a gente tem disponíveis, né, na internet, em livros e até mesmo na televisão, né? Vez ou outra, tô aqui almoçando em casa com meu esposo de boa e aí de repente aparece uma matéria, né, na televisão falando sobre autismo, ou então chega até nós, né, mensagens em grupos de WhatsApp. Então, hoje em dia, né, com essas informações mais disponíveis, a gente acaba, sim, né, se identificando em algumas coisas e prestando atenção no seguinte, que não só, né, os números de pessoas autistas aumentaram, mas também pessoas que já eram e não sabiam que eram, né? E aí com as informações elas procuram ajuda e aí acabam recebendo o diagnóstico, principalmente depois de que o filho é diagnosticado, ou então quando percebe que existe algum caso na família, mas geralmente quando um filho, né, uma pessoa bem próxima ali, é diagnosticada. Lembrando que autismo não é a doença, né? É uma condição, mas ele é um transtorno, né? E como o próprio nome já diz, ele sim, né? Ele acaba trazendo prejuízos, né? E sofrimento para aquela pessoa que tem aquele transtorno, né? Para o autista, né? Para isso estão aí as terapias, né? As medicações quando necessário, né? A nutrição que é pouco falada, né? Dentro dessa equipe multidisciplinar no autismo. Então, quanto mais a gente falar a respeito, né, quanto mais a gente buscar, né, e levar a informação para as pessoas, mais pessoas vão ser diagnosticadas mais cedo, né, e menos elas vão sofrer. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, aquele adulto, né, que teve o filho autista começa a se enxergar, ou então o parceiro começa, né, a enxergar essa pessoa. Poxa, por que será que ele não presta tanta atenção naquilo que eu falo? Né? Por que será que o humor, né, oscila tanto? É tão ansioso ou ansiosa, né? Porque ele não é tão participativo, né, nessas relações familiares, né, em lugares que nós vamos, né, manias, né? Essa inflexibilidade mental que essa pessoa tem, enfim, né? A pessoa até consegue, né, se desenvolver, crescer, se tornar independente, mas existem alguns traços que podem trazer prejuízos, né, desse transtorno ainda na vida adulta. Então, por isso, a importância da gente poder conscientizar, informar, né, para que essas pessoas possam receber ajuda. Aqui em casa, depois que meu filho recebeu o diagnóstico, eu comecei a observar algumas coisas em mim e comecei a ficar com a pulguinha atrás da orelha, apesar de ainda não ter procurado um profissional da saúde, né, um neuro ou então um psiquiatra para poder conversar a respeito, mas eu pretendo, porque hoje em dia, né, vendo o meu filho, entendendo melhor sobre o que é o autismo, né, que antes era visto como, sei lá, uma doença em que a criança, né, era considerada uma retardada, ou então, enfim, gente, tanto preconceito, né, em cima dessas questões do autismo. E hoje em dia, observando meu filho, eu posso, né, eu tenho uma visão diferente e tento, né, fazer uma comparação daquilo que eu também era quando menor, né? Eu não tinha traços tão visíveis, né, como ele, né, porque ele hoje, né, ele é considerado como uma criança com autismo moderado, né, de suporte nível 2, né? Eu não, eu sempre fui uma criança, né, que não precisei tanto do suporte assim, mas eu, né, lendo a respeito hoje, né, observando algumas coisas nele hoje, eu consigo identificar em mim, no passado, alguns comportamentos e características que fazem parte desse espectro do autismo, né? E hoje em dia também, né, lendo e tentando entender um pouco mais sobre essas questões de autismo na vida adulta, eu consigo enxergar em mim alguns traços de autismo, sim, né?
Então, por isso a ideia de fazer esse vídeo, para que você também, né, se tá com alguma dúvida, né, a gente sempre fica com a pulguinha atrás da orelha, principalmente quando tem um filho, né, te incentivar, te encorajar, né, a buscar ajuda, assim como eu vou buscar, né, para que você também possa, né, se de fato tem essa dúvida se é autista ou não, né, se está dentro desse espectro ou não, procurar ajuda, né, porque de certa forma traz sofrimento, sim. Lendo, né, a respeito de autismo na vida adulta, eu consegui entender que os prejuízos também estão, né, naquelas mesmas áreas, né, que a gente encontra, né, na criança com autismo, né, na comunicação, na interação social, né, e também naquelas habilidades sociais, naquelas habilidades que diz respeito ao processamento sensorial, às questões sensoriais, comportamentos repetitivos. Então, os prejuízos, né, não são diferentes, né, não são em outras áreas, são as mesmas áreas que a gente encontra em uma criança que está dentro do espectro. O que eu tenho observado também, né, nos meus estudos, é que pessoas, né, autistas adultos que não sabem que tem esse diagnóstico, elas podem confundir, né, esses sintomas com depressão, né, ou até mesmo com ansiedade. E aí, não sabendo relatar exatamente aquilo que ela sente, né, aquilo que ela vive, ou então procurando até a ajuda do profissional errado, né, ela pode tratar esse transtorno com um outro, né, que não está diretamente associado e aí perdurar, né, esses sintomas por toda a vida sem sequer ter a oportunidade de procurar uma ajuda, um tratamento adequado. Então agora, deixando claro aqui, eu não sei se eu, né, sou autista ou não, mas eu vou falar aqui para vocês alguns traços, alguns sintomas que eu comecei a lembrar da minha infância, né, depois que eu tive o diagnóstico do meu filho, comecei a entender e a estudar mais sobre o assunto. E hoje, né, algumas características que me deixam desconfiada a respeito desse transtorno em mim. Na infância, eu lembro muito de ficar repetindo, né? Hoje a gente fala que é ecolalia, né? Repetindo a mesma palavra várias vezes. Então, tem uma cena assim no colégio que é muito clara para mim. Eu lembro de estar no colégio, acho que na segunda série uma vez, e alguém, né, bateu na porta da nossa sala, da minha sala, acho que alguém da direção, e falou para a professora o seguinte, que alguém estava no telefone, né, querendo falar com ela. E aí eu fiquei repetindo por minutos aquela palavra. Telefone, 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 telefone. E isso nunca saiu da minha cabeça. Eu não entendia por que eu ficava repetindo aquela palavra tantas vezes, né? Na parte da socialização também, quando criança eu nunca fui muito sociável, sempre fui muito tímida, não conseguia me comunicar da maneira que eu tentava, da maneira que eu queria. Eu até me esforçava, mas eu não conseguia, né? Nessa questão sensorial, eu sempre tive muita defensiva tátil, né? Muita gastura, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, né? Com roupas, com etiqueta. Eu nunca suportei. Por isso que eu ando muito de cabelo amarrado, né? Eu não gosto muito de andar com meu cabelo solto, de usar meu cabelo solto, né? Quando molhado também, eu seco logo, me dá aquela gastura, assim, aquela agonia, e eu quero logo prender. Eu tenho mania de ficar com o pé, né, torto. Hoje eu acho que isso é uma estereotipia, né? Quando eu mal percebo, já tô com o pé torto, assim, sabe? O pé assim, meio que inclinado, em pé, sentada. Tenho mania de, quando tô muito nervosa ou ansiosa, eu tenho crise de ansiedade, tá? Também. Tenho essa mania, né? Essa estereotipia, esse comportamento repetitivo, autorregulatório, de quando tô muito nervosa, ansiosa, de ficar fazendo esse stim, né? De ficar para frente e para trás, para frente e para trás. E me regula, me acalma, né? E esse tipo de comportamento também faz parte das pessoas que estão no espectro. Enfim, não tenho seletividade alimentar, mas esses comportamentos que estão englobados dentro desses aspectos, né? Dessas áreas aí do desenvolvimento, me chamam muita atenção, né? Porque eu noto que são coisas que, se percebidas antes, eu acho que eu teria recebido o diagnóstico quando menor, e por isso que eu vou procurar ajuda em breve,
né, para saber se realmente eu tenho um transtorno ou não. Então, gente, se assim como eu, você desconfia, né, que está dentro desse espectro do autismo, mesmo não tendo sintomas, né, características tão claras, tão nítidas, mas você desconfia, principalmente se você é pai ou mãe de uma criança que está no espectro do autismo, eu, né, te encorajo, assim como eu, a procurar ajuda, né, de um médico, de um psiquiatra, de um neuro, para que você possa, né, de fato, né, tirar, né, sanar as suas dúvidas a respeito, conversar bastante, se necessário procurar uma equipe multidisciplinar, né, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, para que você possa ampliar, né, o seu olhar a respeito de você mesmo, de você mesma, e levar essa informação por aí, né, para que mais pessoas sejam beneficiadas a respeito disso, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. E se eu receber o diagnóstico, né, pelo sim ou pelo não, eu volto aqui para poder contar para vocês como é que foi esse processo, como que foi a consulta, a conversa. E eu espero que esse vídeo possa ajudar e encorajar muitas pessoas a estudarem mais a respeito, né, a quebrarem um pouco desse preconceito e a principalmente procurarem ajuda, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.